Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Nessa semana nós vamos falar sobre coordenadas polares, mais especificamente nas integrais duplas em coordenadas polares. Para isso, nós vamos dividir essa aula em 3 partes, sendo que nessa primeira parte a gente vai falar especificamente do que são as coordenadas polares. Então vejam só, a primeira coisa que a gente precisa ter entendimento é de que todo sistema de coordenadas ele é usado para localização, para a gente poder se localizar, ou seja no plano, ou seja no espaço, ou até mesmo na reta, obviamente. Muito bem, o mais conhecido dos sistemas de coordenadas que nós temos são as coordenadas cartesianas. Todo mundo deve imaginar que, por exemplo, no plano, o que nós temos? A gente divide os eixos x e y e a gente cria dentro desses eixos uma malha. Se eu pensar só nos números inteiros, eu teria essa malha, né? Bom, dentro dessa malha, eu consigo me localizar. Eu tenho, por exemplo, um ponto de coordenadas 1 e 2, e eu tenho também um ponto de coordenadas 5 e 4. Bom, para eu sair do ponto 1, 2 para chegar no ponto 5, 4, pela malha, o que a gente faz? Eu tenho que fazer um caminho, por exemplo, esse caminho. Poderia fazer outros caminhos, mas eu posso fazer esse caminho de sair do 1, 2 para o 5, 4. É evidente que se eu tivesse num salão e eu quisesse me deslocar desse ponto para esse ponto, muito provavelmente eu andaria em linha reta, né? Bom, o que a gente precisa para entender as coordenadas polares é desconstruir esse sistema de coordenadas que está tão enraizado na nossa mente e começar a pensar em formas diferentes de se locomover e de se localizar. Então, imagine que nós temos o mesmo plano coordenado, só que essa trilha que a gente cria, que é a trilha das coordenadas cartesianas, a gente vai mudar por uma outra trilha, que seria isso aqui. O que é esse negócio aqui? Isso aqui é uma trilha formada por raios, e esses raios se movimentam em ângulos. Então eu tenho vários raiozinhos. Isso aqui é um raio se movimentando, girando, outro raio girando, né? Ou seja, aqui eu estou mostrando a variação do raio e aqui eu estou mostrando a variação do ângulo. Com isso eu tenho essa nova trilha que é diferente da anterior. Como é que eu localizo os pontos aqui? Veja lá. Esse ponto aqui, por exemplo, ele tem um determinado tamanho de raio, que eu estou chamando de R1, e um determinado ângulo, que eu estou chamando de θ1. Se eu pensar num outro ponto, em outro local, eu tenho um outro tamanho de raio e um outro tamanho de θ. Para deslocar desse ponto para esse, o movimento agora é um pouquinho diferente do outro, tá vendo? Porque eu vou ter que andar na movimentação do ângulo e depois na movimentação do raio. Mas é óbvio que eu também continuo me deslocando em linha reta se eu pensar que eu estou numa sala ou qualquer coisa assim. Certo? Então, o que nós precisamos fazer agora é entender como é que funciona esse novo sistema de coordenadas. Tá? Então, vamos definir isso no próximo slide. Pois bem, como é que a gente, então, define as coordenadas polares? Basicamente, para definir o sistema de coordenadas polares, a gente precisa de uma origem e uma semirreta orientada que a gente chama de eixo polar. Que seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho uma origem, um ponto, e uma semirreta, que normalmente a gente usa o próprio semi-eixo X positivo. Esse que a gente chama de eixo polar. Bom,
o que acontece aqui? Nós temos um ponto. Quando a gente tem um ponto, determinado ponto, como é que fica a orientação desse ponto em relação às coordenadas polares? Eu vou orientá-lo da seguinte forma. Eu vou ter aqui um raio, um R, e aqui um ângulo θ. Então, se eu determino qual é o ângulo e qual é o raio, eu localizo o meu ponto, certo? Vamos entender isso com alguns exemplos numéricos. Como é que a gente determina as coordenadas polares? Então, vejam esse primeiro exemplo. O que nós temos aqui? Um ângulo de π sobre 4 e 2 unidades para o raio. 1, 2. Então, eu tenho um ponto cuja localização, as coordenadas dele são 2 e π sobre 4. Certo? Bom, esse outro ponto, eu tenho 3 unidades para o raio e um ângulo de π sobre 2. Então, as minhas coordenadas são 3 e π sobre 2. Um terceiro ponto, eu teria aqui, ângulo 5π sobre 4 e 3 unidades de raio. Então, 3 e 5π sobre 4. Mais um exemplo. Nesse caso, eu estou adotando um θ negativo. Tá vendo? Então, o ângulo θ, ele varia da mesma forma como variam, por exemplo, os ângulos na trigonometria. Nesse sentido anti-horário ele é positivo, no sentido horário ele é negativo. Então, 2 unidades de raio. Então, esse ângulo tem coordenadas 2 e menos π sobre 3. Agora, observem que interessante que é o que acontece com as coordenadas polares. Vamos imaginar agora esse ângulo negativo de menos 3π sobre 4. O que acontece aqui? Como esse ângulo aqui agora é o ângulo que eu estou usando, então esse sentido aqui é o sentido positivo do ângulo. Então, o raio cresce para cá. Se ele cresce para cá, então, para esse lado, ele é negativo. Então, vamos observar esse ponto aqui. O que vai acontecer? Se eu pego um raio negativo de menos 2 unidades, eu venho cair exatamente em cima do ponto 1. Só que as coordenadas desse ponto são menos 2 e menos 3π sobre 4. Só reforçando, o raio positivo para θ menos 3π sobre 4 é nesse sentido. Então, para lá o raio é negativo. Vamos tentar entender isso de novo. Só reforçando, esses pontos, P1 e o P5, eles são o mesmo ponto. Eles estão na mesma localização, mas eles estão identificados com coordenadas diferentes. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Se eu usar de novo o θ igual a π sobre 4, só lembrando, então, aqui eu tenho o meu sentido positivo do raio e para cá agora vai ser o negativo, o contrário do menos 3π sobre 4. Então, só um minutinho. Então, se eu pegar um raio negativo para π sobre 4, o que eu vou ter? Para um raio menos 3 e o ângulo π sobre 4, eu também venho cair em cima desse ponto P3, que tem raio 3 e 5π sobre 4. De novo, o que nós temos é que o P3 e o P6 são também o mesmo ponto, só que estão identificados com coordenadas diferentes. Vamos ver com um pouco mais de detalhes essa relação que existe entre os raios e os ângulos, para a gente entender que no sistema de coordenadas polares a identificação do número não é única. Vamos ver como é que isso funciona.
Muito bem. Então, vamos entender agora esses diferentes valores para um mesmo ponto polar. Bom, o que acontece nesse caso? Imagine que nós temos um determinado ponto que tem coordenadas r e θ. Isso significa que ele tem um determinado valor θ de ângulo e um determinado tamanho de raio r. E eu chego aqui nesse ponto. O que acontece? Nas coordenadas polares, para esse ângulo que eu determino, eu vou ter esse sentido positivo para o raio. Então, se o ângulo é esse aqui, na direção do ângulo, o raio é positivo. No sentido do ângulo aqui, o raio é positivo. E no sentido da origem para trás, o raio é negativo. Então, determinado o ângulo, eu passo essa reta pelo ângulo e esteja aonde este ângulo estiver, o sentido positivo é o sentido do raio positivo, é o sentido do ângulo, e o contrário é o negativo. Observem só. Observe que esse ângulo aqui, ó, e esse são opostos pelos vértices. Então, esse cara aqui também vale θ. Então, se eu pego esse outro ângulo aqui, ó, que é π mais θ, certo? Aqui eu tenho θ. Então, se eu pego π mais θ, eu tenho a mesma reta que eu tinha anteriormente, tá vendo? Só que agora o ângulo está vindo para o lado de cá. Isso significa que agora o raio positivo está nesse sentido. O que para o θ o raio era negativo, para o π mais θ o raio é positivo. Porque estou falando desse ângulo. E, analogamente, aqui eu tenho o raio negativo para o π mais θ. O que antes era positivo para o θ. Ok? Então, essa é a grande razão pela qual a gente tem pontos distintos com mesmas coordenadas, sem contar o fato de que o θ pode dar mais de uma volta. Então, só pelo θ girando, eu vou ter inúmeras representatividades para o mesmo ponto. Uma forma de minimizar isso é alguns autores usam o raio só positivo e o θ variando entre 0 e 2π. Não é necessariamente todo mundo que usa essa restrição e, portanto, os pontos polares podem ter mais de uma representação. Bom, vamos ver, só reforçando, né? Esse ponto teria coordenadas menos r e π mais θ. E eu estou falando do mesmo ponto. Vamos ver equações e gráficos polares. Primeiro vamos falar um pouco de equações. Então, ó, imagine que a gente tenha uma equação do tipo R igual a A, sendo A uma constante. Se eu estou dizendo que o R está fixo, eu estou querendo dizer que o meu θ está livre, ou seja, o θ pode variar livremente. Com isso, o que nós temos? Imagine que eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, o θ está livre para variar, enquanto o R está fixo igual a A. O que vai acontecer? Eu vou ter essa equação, ou esse gráfico para essa equação, certo? Ou seja, independente do valor do θ, o R está sempre fixo igual a A. Então, isso vai me dar um círculo. Veja só. Para esse determinado valor de θ, o raio está fixo. Ele vem parar aqui. Se eu vario o θ, eu pego um outro valor, o R continua fixo. Então, eu não mudo de posição. Então, independente do valor do θ,
eu sempre vou estar a uma distância A da origem. Então, R igual a A me dá um círculo no plano. Vamos ver outros exemplos. Pois bem, continuando então essa jornada, imagine o seguinte, que agora eu esteja com o θ constante e não com o raio. Isso significa que o raio agora é que vai estar livre para variar dentro dos reais. O que acontece? Num sistema de coordenadas, né, dos eixos x, y, eu escolho um θ0 qualquer. Então, para esse θ0, eu faço agora o raio variar livremente. Então, a equação que eu tenho para θ igual a θ0 é de uma reta, passando sempre pela origem. Observe que, para um determinado raio 1, eu vou estar nesse ponto, mas o θ continua sendo o mesmo. Se eu mudo o valor do raio, eu só estou me deslocando ao longo dessa reta. Não importa o valor que eu pegue, eu continuo me deslocando sempre na mesma reta. Por isso que a equação θ igual a θ0 me dá sempre uma reta passando pela origem. Bom, além das equações, a gente também tem as regiões que são formadas por inequações. Então, imagine que eu tenha, por exemplo, o R entre 0 e 1 e o θ entre 0 e π sobre 2. Nas coordenadas cartesianas, se eu tenho o x entre duas constantes e o y entre duas constantes, isso me dá uma região retangular. No caso das coordenadas polares, veja o que acontece. Imagine que eu tenho aqui, de novo, o meu sistema dos eixos, que vão sempre me ajudar a me orientar. E aí, quando eu olho para o valor de θ, que está entre 0 e π sobre 2, eu observo que eu tenho esses dois valores para θ aqui. θ igual a 0, θ igual a π sobre 2, que são duas retas, né? O raio entre 1 e 2 significa que eu tenho esse raio 1 variando do θ igual a 0 até o θ igual a π sobre 2 e o raio igual a 2 também de θ igual a 0 até π sobre 2. Então, a região que eu tenho agora é essa parte de um anel que a gente chama de retângulo polar. Tá certo? No próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a relação que a gente tem entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Então tá, a gente vai ver agora como é que nós relacionamos as coordenadas polares com as cartesianas. Certo? Como é que a gente faz para relacionar essas duas? O que acontece? Imagine que eu tenho um ponto no meu sistema de coordenadas, nos eixos x e y, e como é que eu localizo esse ponto nas coordenadas cartesianas? A gente sabe que esse ponto vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Como é que eu localizo esse ponto nas coordenadas polares? Nas coordenadas polares, a gente sabe que ele vai ter um raio r e um ângulo θ. Bom, quando a gente olha para esse desenho, para fazer a relação entre essas coordenadas, a gente usa esse triângulo formado aqui, esse triângulo retângulo, justamente porque a partir dele a gente tem todas as relações trigonométricas necessárias para fazer essa relação. Então vejam, a primeira das relações a gente olha para o cosseno desse ângulo θ e percebe que o cosseno do θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cateto adjacente dele é justamente a coordenada x e a hipotenusa é justamente a coordenada r. Então, cosseno de θ é x sobre r, o que significa que o x é justamente r cosseno θ. Então, essa é uma das relações que nós temos
entre as coordenadas cartesianas e polares. É óbvio que eu posso fazer essa mesma história para o seno. Como é que fica? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo é justamente a coordenada y. A hipotenusa continua sendo r, portanto o y passa a ser r seno θ. Essa é a outra relação que eu tenho. Além dessas duas, eu também posso olhar para o teorema de Pitágoras nesse retângulo e observar que a soma dos quadrados dos catetos, que são justamente x e y, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o r. Então a gente tem mais essa relação entre coordenadas cartesianas e polares, que é justamente a equação de uma reta, de uma curva, de uma circunferência, perdão. Certo? Além dessa, a última das relações que nós temos vem dessas duas primeiras aqui. Se eu divido y por x, eu fico com r seno sobre r cosseno. Esse r se cancela. Seno sobre cosseno dá tangente. Então, a tangente de θ é y sobre x. E aí, se eu quiser encontrar o valor de θ diretamente a partir do x e y, o θ vai ser o arco tangente de y sobre x. Bom, essas são as relações que nós temos entre as coordenadas cartesianas e polares, o que faz com que a gente consiga reescrever equações polares em cartesianas e equações cartesianas em polares. Vamos ver uns exemplos disso. Muito bem, vamos ver então um exemplo de como é que a gente reescreve uma equação cartesiana em coordenadas polares. Vamos começar, vamos usar esse exemplo aqui. Como é que seria a equação polar de um círculo de centro 0,3 e raio 3? Bom, primeira coisa, essa é o gráfico do meu círculo. E aí, para reescrever isso em equações polares, a primeira coisa que eu preciso fazer é abrir esse quadrado da diferença aqui. Então, quando a gente resolve isso aqui, nós temos esse valor. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Consequentemente, esse 9 aqui vai se cancelar. E eu vou ficar com essa equação. Certo? Agora eu vou usar as relações que eu tenho entre coordenadas cartesianas e polares e passar isso tudo para coordenadas polares. O que a gente observa? Aqui eu tenho x² mais y², que nós vimos no slide anterior, que é r ao quadrado. E no lugar do y, eu vou colocar r seno de θ. Com isso, a gente tem essa equação. Observe que eu tenho r ao quadrado, que veio daqui, menos 6r seno de θ. Isso tudo está dando zero. Quando a gente coloca o r em evidência, a gente fica com o produto de dois números dando zero. O que significa que ou o r vai ser zero, ou o r seno menos 6 seno de θ tem que ser zero. R igual a zero significa que eu tenho um único ponto aqui, ó. Certo? É uma singularidade. R igual a zero não representa essa curva. Então, ele não me serve como solução para esse conjunto de pontos. Consequentemente, a equação polar para um círculo de raio 3 e centro 0,3 é dado por essa equação aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui do lado uma lista enorme de outros exemplos e fique à vontade para achar a relação de coordenadas cartesianas para polares, tá certo? Então, as equações polares, observe que em algumas situações elas simplificam bastante, em outras nem tanto. Por exemplo, a equação cartesiana x igual a 2, que é uma reta,
nas equações polares ela não é tão simples assim. Em compensação, outras equações bastante complexas em coordenadas cartesianas são mais simples em coordenadas polares. Outras nem tanto. Tá vendo? Essa equação já fica mais complicada nas equações polares. Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a construção de gráficos polares. Até a próxima.